rei Josafá, filho de Asa, foi o quarto rei de Judá durante o tempo do reino dividido. Nós o encontramos pela primeira vez em 1 Reis, capítulo 15, versículo 24, onde nos dizem que ele sucedeu. Asa, Josafá, sabia que ele tinha que buscar a Deus antes de qualquer decisão significativa. Com Deus no centro de nossos arranjos, teremos menos arrependimentos. Não importa nosso status, sempre precisaremos da liderança de Deus para caminhar no caminho certo, e Josafá sabia que isso. Josafá tinha muita riqueza e honra, então inicialmente ele concordou com o rei Acabe através do casamento. Acabe pede ajuda de Josafá para atacar a Síria. Josafá sabiamente pediu que eles buscassem conselhos do Senhor sobre o assunto. 1 Reis capítulo 22 versículos 4. Até por isso enviamos a Josafá: irás batalhar comigo em Raia-Gileade. E Josafá disse ao rei de Israel: considera-me teu, o meu povo teu, e o meu cavalo é teu. Porém Josafá disse ao rei de Israel: por favor, peça primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, cerca de 400 homens, e disse-lhes: se eu fosse para a batalha contra Ramote-Gileade, ou deveria me abster? E eles disseram que subiriam porque o Senhor o entregaria ao rei. Mas Josafá disse que não há mais um profeta do Senhor aqui, para que possamos inquirir sobre ele. E o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem pelo qual podemos indagar ao Senhor, mas eu o odeio porque ele não profetiza nada de bom a meu respeito. Mas apenas ruim ele é Miguela, o filho de Imla. Mas Josafá disse que o rei não o dissesse. Então o rei de Israel convocou um oficial e disse: traga Micaela, filho de Imla, rapidamente. Josafá sabiamente pede que eles busque conselhos do Senhor sobre o assunto. Essa também deve ser a nossa postura e atitude hoje. Fazer de Deus o fundamento de tudo o que fazemos é essencial para que não entremos em situações piores, cheias de problemas. Que tipo de acordo ou parceria você escolheu? Eles estão certos e centrados em Deus? Mais importante, você teve tempo para conversar com Deus sobre isso antes de seguir em frente? Ou você pediu a liderança do Espírito Santo? Quando o fundamento está errado, muitas coisas vão dar errado. Mas se você já está em um acordo errado que é vinculativo e você não pode sair dele, é definitivamente hora de buscar a Deus. Se algo incomoda você, orar a Deus e buscar aconselhamento de líderes espiritualmente maduros ou amigos. O rei também sabia buscar a Deus quando ele, diante de um dos desafios significativos na palavra de Deus, agora aconteceu, depois disso, que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, juntamente com alguns dos Miúnes, vieram fazer guerra contra Josafá. Então alguns vieram e relataram a Josafá, dizendo que uma grande multidão está vindo contra você do além do mar de Arum, e eis que eles estão em Hazazon Tamar, e me pegue. Josafá ficou com medo, e voltou sua atenção para buscar o Senhor, e proclamou um período de jejum através de Judá. Então Judá se reuniu para buscar a ajuda do Senhor. Eles até vieram das cidades mais antigas de Judá para buscar o Senhor. Então Josafá ficou na Assembleia de Judá em Jerusalém, na casa do Senhor, em frente ao novo pátio, e ele disse: Senhor Deus de nossos pais, não és Deus nos céus, e não és governante sobre todos os reinos das nações, poder, e pode estar em tua mão para que ninguém possa ficar contra ti. 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 1 ao 6. Josafá ficou justificadamente alarmado. Ele proclamou um jejum, e chamou o povo para o templo onde ele orou ao Senhor. Havia sem dúvida um sentido em que Josafá temia a grande multidão que vinha contra ele. Mas a sensação aqui é que ele temia ao Senhor, e era mais estranho com o poder e a majestade de Deus do que adicionar a força destrutiva de seus inimigos. Josafá sabia o que fazer porque estava familiarizado com a oração do rei Salomão, proferida mais de um século antes na dedicação do templo. A oração de Salomão em sua intercessão, porque sua situação era exatamente o tipo de desastre que Salomão havia orado por. Salomão falou do Senhor emergindo de seu templo e travando batalhas por seu povo. Josafá fez a mesma pergunta ao Senhor e usou as palavras exatas. O povo de Deus foi atacado e a terra prometida foi ameaçada, mas Josafá sabia que a mão de Deus havia prometido uma vitória há muito tempo. E Josafá estava bem ciente de que Deus cumpriu suas promessas. Este é um poderoso exemplo para os cristãos de como responder às crises e triunfar na força de Deus. Embora os cristãos, como o resto do mundo, possam ser dominados por uma emergência, podemos recorrer ao Senhor para intervenção e libertação quando não sabemos o que fazer.
Josafá lembrou ao Senhor que eles eram o seu povo escolhido sob a aliança. Josafá orou no templo considerado o santuário de Deus, em um lugar onde ele prometeu ouvir e responder às orações. Aqueles a quem Israel já havia mostrado bondade, estavam agora vindo para destruí-la e tirar sua terra. Josafá fechou seu apelo apaixonado, e contudo Judá ficou diante do Senhor. Embora esperando sua resposta, Deus respondeu à oração do rei. Através de um homem chamado Jaziel, através do qual a barba do Senhor encorajou tanto o rei quanto o povo a tomar nota da declaração de Raziel, a batalha não é sua para lutar, mas deuses para dizer de outra maneira. O Senhor estava dizendo ao seu povo: eu tenho isso. Mesmo que as forças do rei tivessem que enfrentar o inimigo, eles não teriam que disparar uma única flecha. Quando Josafá e o povo ouviram a notícia, eles caíram em adoração, enquanto os levitas se levantaram para cantar louvores a Deus. Por favor, tome nota. O Josafá e seu povo venceram esta batalha em seus rostos diante dele. Então, no meio da assembleia, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Manéa, filho de Gile, filho de Madonaia, o levita dos filhos de Asaf, e ele disse: escutai todos vós de Judá e dos habitantes de Jerusalém o rei Josafá. Isto é o que o Senhor vos diz: não temais nem vos desanimeis por causa desta grande multidão, pois a batalha não é vossa, mas os deuses amanhã descem contra eles. Eis que eles subirão pela subida de Ziz, e os encontrareis no fim do vale, em frente ao deserto. De Baba você não precisa lutar nesta batalha, tomar sua posição de pé e assistir à salvação do Senhor em seu favor. Judá e Jerusalém, não temam nem fiquem consternados amanhã, saiam para enfrentá-los, pois o Senhor está com você. Josafá abaixou a cabeça com o rosto no chão, e todo Judá e os habitantes de Jerusalém caíram diante do Senhor adorando ao Senhor. Os levitas dos filhos dos Cotites e dos filhos dos Coroides levantaram-se para louvar o Senhor Deus de Israel com uma voz muito alta. Levantaram-se de manhã cedo e saíram para o deserto de Tacoma. E quando saíram, Josafá levantou-se e disse: escuta-me, Judá e os habitantes de Jerusalém, depositam a tua confiança no Senhor, teu Deus, e você suportará. Depositará sua confiança em seus profetas e socorrerá quando ele consultou o povo. Ele nomeou aqueles que cantaram ao Senhor e aqueles que o louvaram em trajes santos quando saíram diante do exército e disseram dar graças ao Senhor por sua fidelidade. É eterna. 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 14 a 21. Isso nos alertou para termos cuidado com o que você ouve. A condição fundamental para pertencer ao povo de Deus em toda a Bíblia, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, é ouvir e obedecer a sua voz no Novo Testamento. Jesus disse que minhas ovelhas ouvem minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. João capítulo 10, versículo 27. Nos rebanhos típicos de velhice, o pastor simplesmente deu seu chamado único, e suas ovelhas saíram das outras seguindo-o para fora do sheepfold barato. São adepto em reconhecer a voz de seu pastor. Há uma história de um viajante escocês que trocou de roupa com o pastor de Jerusalém e tentou liderar as ovelhas, mas as ovelhas seguiram a voz do pastor e não suas roupas. Durante a Primeira Guerra Mundial, alguns soldados tentaram roubar um rebanho de ovelhas de uma encosta perto de Jerusalém. O pastor que estava dormindo de repente acordou e notou que seu rebanho estava sendo levado. Ele não pôde recapturá-las à força, então ele chamou seu rebanho com seu chamado único, que as ovelhas ouviram, e voltaram para sua honra apropriada. Os soldados não conseguiram impedir que as ovelhas retornassem à voz de seu pastor. A Bíblia nos diz que minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Essa exigência não muda em nenhuma época ou dispensação. Agora vamos refletir mais sobre o que significa ouvir a voz de Deus. Não nascemos naturalmente com a capacidade de ouvir a voz de Deus. Ela precisa ser comunicada a nós através do Espírito Santo. É algo que precisa ser cultivado. O que eu vou fazer com o resto da minha vida? Onde devo ir para a escola? Se eu assumir este trabalho? Ou é algo melhor no horizonte? Quem devo casar a vida? É uma série interminável de escolhas. Podemos saber se estamos tomando as decisões certas. Devemos consultar um horóscopo que talvez devêssemos chamar de psíquico. Linha direta. Vamos com os especialistas ou confiamos em nosso instinto? Devemos olhar para as estrelas ou procurar o Criador das estrelas? Deus quer comungar e se comunicar conosco. Isso é comunicação de mão dupla.
Porque você só pode realmente ter um relacionamento se houver um diálogo verdadeiro, como podemos conhecer uma pessoa, comunicando-se com ela, conversando. É o mesmo com a nossa relação com Deus. Ele fala, e nós escutamos, ele escuta. Deus nos ama tanto, que mandou Jesus tomar o nosso lugar e morrer por nós. Ele fez isso para que pudéssemos mais uma vez ter comunhão com ele. No livro de Hebreus, podemos acessar a própria presença de Deus. Deus deseja andar e se comunicar com seus filhos. Ele quer falar conosco e quer que a gente escute e converse com ele também. Há mais boas notícias, podemos ouvir sua voz. A Bíblia, carta de amor de Deus. A humanidade esclarece que fomos criados para ter comunicação bidirecional com ele. Discernir a voz de Deus pode ser desafiador, exigindo tempo e humildade. Então você vai me chamar e você virá orar para mim, e eu ouvirei a tua voz e te escutarei. Então, com um profundo anseio, você me buscará e me exigirá como uma necessidade vital. E você me encontrará quando me procurar com todo o teu coração. Jeremias capítulo 29, versículos 12 ao 13. O Senhor se manifesta a nós e através de nós ao buscá-lo humildemente. A passagem familiar em Provérbios 3 torna ainda mais simples. Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. De todas as suas maneiras, reconheça-o e ele tornará seu caminho reto. Nossa própria carne pode gritar muito alto, especialmente quando estamos sob pressão, ou queremos algo muito ruim, e o diabo é o pai da mentira. Ele é o grande enganador. A Bíblia nos dá chaves ou filtros para julgar todas as pistas possíveis. Número 1. Escritura. Número 2. O Espírito Santo falando ao nosso coração. Número 3. A palavra profética do conhecimento. Palavra de sabedoria. Profecia pessoal. Número 4. Conselho piedoso. Número 5. Confirmação. Número 6. A paz de Deus. Sim, meu amigo. Você pode ouvir e conhecer a voz de Deus. O benefício de sua voz é tão crucial. Para seus filhos, uma das primeiras vozes do bebê, discerne, é a voz da mãe. O processo de ligação precoce entre uma mãe e seu bebê é cheio de palavras. O bebê começa a reconhecer essa voz em pouco tempo, e então os sorrisos iniciais vêm da mesma maneira. O Senhor nos aflige com uma bela história de redenção, e devemos identificar sua voz da maneira como o bebê identifica a voz da mãe. Um dos desejos mais profundos do homem é saber o que fazer a seguir ou entender a próxima decisão a tomar. É reconfortante saber que viver uma vida cheia da presença de Deus e ser receptivo à sua voz é um trunfo que torna a vida proveitosa. Conhecer as diferentes maneiras como Deus se comunica com seus filhos também é muito crucial, porque é assim que podemos saber